Se existe um contexto que exige alto rendimento no esporte, são as Olimpíadas. E a nutrição e suplementação são fundamentais para alcançar estes resultados. Nutrição e suplementação para atletas olímpicos é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Ferro. Ele é nutricionista, pós-graduado em farmacologia clínica, mestre em ciências do envelhecimento, foi nutricionista do Comitê Paralímpico de Judô em 2 edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012 e Rio 2016. Possui 10 artigos publicados em jornais científicos, um livro sobre mitocôndria e 2 patentes pendentes registradas no Departamento de Patentes dos Estados Unidos. Atualmente, trabalha como consultor científico no Laboratório Nutrition Formulators, na Flórida. No ano de 2021, recebeu o título de propriedade intelectual por um estudo desenvolvido junto à Universidade de Auburn, Alabama, sobre controle inflamatório em células hepáticas e muscular. Marcelo, que prazer poder conversar com você novamente. Prazer é todo meu. Que ótimo. Desta vez a gente tem um tema muito especial, né? Porque você já trabalha com atletas olímpicos há vários anos, inclusive de diferentes modalidades. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência. Bom, eu vim do esporte, né? No final da década de 80, né? Eu comecei a ser muito, assim, frequentador de academia, né? E eu acabei entrando, né? Sendo um fisiculturista que eu acabei tendo bastante êxito. Eu competi 4 campeonatos, peguei pódio em todos, né? Inclusive em brasileiros, eu fui vice-campeão brasileiro, ganhei o Paulista 2 vezes, uma no Estreantes e a outra na eliminatória para o Campeonato Brasileiro. E assim, como eu vim do esporte, né? E aí eu comecei na década de 90, por causa de um monte de contusões, eu parei, né? Com os campeonatos. E aí eu comecei a ser requisitado por alguns lutadores, né? De judô, jiu-jitsu, né? No próprio não tinha MMA naquela época, mas assim, o pessoal da luta falou, poxa, eu precisava ganhar músculo, vamos procurar quem, né? Deixa eu ver quem é que tinha uma massa muscular. Nós, né, da parte da musculação, fomos um pouco requisitados para ajudar esses atletas, né? E aí depois, somando a parte minha prática no esporte, de aumento de massa muscular, de diminuição de gordura, e aí com a faculdade, né, de nutrição, depois que eu me formei, aí fui juntando a parte teórica, ou seja, eu uni o útil ao agradável por esses atletas. E aí eu comecei a falar, olha, pessoal, aqui, porque muito nutricionista esportivo que não competiu, ele não tem muita noção do que é uma competição, né? Esse é um ponto bem interessante. Eu estou falando em qualquer esporte que for, não só na musculação, mas eu falo isso, por exemplo, porque você sentir o que é você estar numa preparação, é você ter uma congestão no meio de um treino. Eu cansei de ter isso, né? Então, assim, de passar muito mal e ter sensação de desmaio no treino por causa de uma dieta muito restrita. Então, a gente entende o lado do atleta, né? E isso, assim, para mim foi muito interessante porque eu tendo essa vivência, né? E com tudo que eu estudei na parte de metabolismo,
eu consegui ajudar muitos atletas, né, deles. E aí eu participei de 2 Olimpíadas, praticamente, contratado do Comitê Paralímpico de Judô, mas isso, antes disso, eu já vinha com os atletas do judô olímpico um bom tempo, né? Eu, por exemplo, só o Thiago Camilo do judô olímpico, eu fui com ele em 4 Olimpíadas, né? Fantástico. Então, foi assim, é uma experiência muito gratificante e é algo bem desafiador ao mesmo tempo, né? Eu imagino, inclusive pensando nesse desafio, né? Quando a gente pensa em manter, mesmo que seja manter o rendimento ou então aumentar o rendimento deste tipo de atleta, além de cuidar do treino, de cuidar do descanso, do sono, da própria mente, né? A nutrição ela acaba ganhando um papel fundamental. Então, qual é efetivamente esse papel da alimentação, da nutrição no contexto das Olimpíadas? Então, veja bem, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? De você, se você pega um carro de rua, né? Uma gasolina normal para um automóvel funcionar, ela vai bem, né? Agora, se você coloca uma gasolina dessa num carro de Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 não anda, né? Então, o que que acontece? A gasolina é um nutriente, né? Então, assim, se você não tiver uma alimentação, né, de acordo com a necessidade, a demanda energética, né, de um tecido muscular de um atleta, ele não vai andar. Ele vai até a página 2. Ele pode ter a genética que for. Então, assim, a gente procura otimizar isso o máximo possível, né? De absorção de nutriente, né? Até a produção de energia para o atleta poder realmente ter um desempenho, né? Porque ali, se você pega o pessoal do atletismo, né? Ou o pessoal da luta, eu já tive boxeadores, lutadores de judô, então às vezes uma fração de segundos, onde ele está mal nutrido, uma cognição falha, vai decidir uma medalha, né? E isso é verdade, né? Então, e sem falar do processo da hidratação, né? Verdade? Faz muito sentido. E aí, nesse contexto ainda, né, quando a gente está pensando em um grupo que precisa de um rendimento muito diferenciado, é aquele microsegundo que pode fazer toda a diferença. Às vezes, até somente pela questão energética, só a alimentação já não dá conta, né? Então, como é que entra a suplementação? Qual a importância da suplementação nesse contexto? Não, perfeita colocação o que você fez deles, porque assim, se a gente for partir do princípio que uma proteína animal, ela leva de 4 a 5 horas para ser digerida, né? Em um processo de absorção de nutriente, para depois chegar o aminoácido na corrente sanguínea, né? Balanço nitrogenado, né? Isso demanda um tempo enorme. Então, um dos segredos do atleta de competição, né, está mais na recuperação, né? A recuperação, a janela anabólica que o atleta tem é um dos grandes segredos. Então, quanto mais rápido você joga nutriente dentro do sistema, mais você freia o catabolismo dele, que é intenso demais por causa do treinamento. E você só consegue isso com suplementação, né? Então, assim, você precisa pegar alguns aminoácidos isolados, alguns peptídeos, né? Alguns carboidratos, alguma forma de você sinalizar, né, proteínas que vão estimular a síntese proteica no sistema, né, alguns aminoácidos específicos, para que essa janela anabólica ela seja ativada o mais rápido possível. E a gente consegue isso através do quê? De suplementação, não tem como, né? Perfeito. Então, pegando esse gancho, inclusive, quais são os suplementos mais utilizados? Bom, se a gente está falando em recuperação, né, assim, eu sei que nós estamos numa fase, né, como na década de 70 nós tivemos uma fase contra as gorduras, né, nós estamos numa fase contra os carboidratos, né, então isso é evidente que as pessoas, eu sempre brinco, eu falo assim, ó, se carboidrato fosse tão ruim, né, o criador não tinha feito os 7 tipos de glúteos em tecidos diferentes do corpo humano, não existia amilase para quebrar amido, então assim, não faz nenhum menor sentido isso, né, então assim, o que acontece, a primeira fonte anticatabólica que você colocar dentro do seu sistema é carboidrato, não tem como. Até para você ativar mTOR, S6K, que são proteínas de sinalização de tradução proteica, você precisa de carboidrato, não tem como, né?
Então, isso a gente sabe, né, que determinados tipos de alimentos, eles favorecem, né, o lado, a continuação do lado catabólico e outros a parte anabólica. Então, o carboidrato ele vai frear essa cascata catabólica, né, acionada por uma proteína que a gente chama de AMP quinase. Então, você precisa frear isso. Então, o que que acontece? O carboidrato, né, é fundamental para que ocorra esse processo, até para controle do próprio cortisol no pós-treino. A leucina é um aminoácido fundamental para estimular a mTOR, né? Então, a combinação de ambos, por exemplo, você já consegue dar um estímulo, como se você apertasse um gatilho para você acionar a fase anabólica imediatamente pós-treino, né? A glutamina é um aminoácido extremamente controverso, por quê? Porque ela, em alto catabolismo, por exemplo, o intestino deixa a glutamina entrar. Do contrário, a glutamina ela fica presa no enterócito, pela a necessidade do turnover nesses tipos de célula, né? Então, porque a glutamina é um potente ativador de mTOR também. Então, assim, mais em catabolismo extremo ela entra. Então, a glutamina antes de treino é bobagem, mas pós-treino ela pode funcionar muito bem. Então, você tem aí um triozinho, né? E mais um que eu vou falar que é um potente doador, né, de fosfato para a produção de ATP aí e para fosforilar essas proteínas, que é a creatina. Então, você tem esse quarteto aí, ele para ser colocado imediatamente numa janela catabólica pós-treino, ele é fundamental, né? E depois você entrar com uma proteína pré-digerida, uma proteína isolada, né? Aí você tem todos os substratos aí, né? Os aminoácidos, para que essa ativação anabólica ela possa ocorrer. E aí você consegue ter uma boa recuperação. Depois, isso entra rápido no seu sistema. Depois você vai pensar em comer, né? Não fazer uma refeição, óbvio, com alimentos que né, ninguém vive só de suplemento, você precisa de ambos, precisa saber, né, balancear bem isso, e você faz uma ingestão de suplemento, de alimentação, uma refeição com alimentos proteicos, né? E também continuar com a ingestão de carboidratos aí para você aproveitar essa janela anabólica aí que dura praticamente 12 horas, né? Excelente, adorei o quarteto. E pensando nesse. A única coisa deles, deixa eu só tocar um pouquinho nesse assunto, é que atletas que têm controle de peso em categoria precisam tomar um pouco de cuidado com isso, porque depois isso sobe o peso. Isso é para aumento de massa muscular, o atleta que está, por exemplo, no meio de uma categoria, funciona super bem, tá? Depois a gente pode comentar isso, mas aqueles que estão no limite, ali que precisam cortar peso, isso precisa tomar um pouco de cuidado com essa combinação desse quarteto aí. Perfeito, e é um pontapé fantástico para o que seria a minha próxima pergunta, que é aí, essa suplementação, então, ela vai variar em função da modalidade? Da modalidade, da categoria e da situação do atleta, né? Então, vamos supor, vamos lá, levantador de peso, perfeito, corredor, tiro de 100, 200, 400 metros, isso é fantástico, né? Atletas que estão ainda com uma, uma pequena janela de possibilidade de ainda subir um pouco de peso, que está mudando de categoria, isso é fantástico para esses tipos de atletas. A gente pensava antigamente muito nesse sentido da modalidade, né? Hoje a gente pensa mais do momento do atleta, se ele está precisando fazer uma mudança de composição no sentido de perder ou de ganhar massa magra, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu acho um pouco perigoso você fazer um uso de creatina crônico para atletas que necessitam um corte de peso e depois você ter que tirar essa creatina totalmente, né, nas últimas 2, 3 semanas, por exemplo, para ele baixar o peso, ele pode sentir, assim, uma abstinência da creatina, né? Então precisa tomar muito cuidado, né? Eu tenho atletas, hoje eu ainda trabalho com atletas, né? Do Paralímpico, principalmente. Alguns atletas do judô olímpico também ainda me procuram, mas eu tenho muito corte de peso aqui com os atletas do UFC, né? Do MMA, que os cortes de peso são cruéis nesses atletas, né? Então, assim, eu tenho uma boa parte deles aí que eu preciso segurar um pouco o freio, né? Porque senão, né, a musculatura ela vai para cima mesmo, né? O atleta fica muito forte, né? Se ele aproveita a janela anabólica, né? É impressionante.
Perfeito. Então, é um quarteto excelente, a gente só precisa contextualizar que ele está focado num ganho de massa e que, como tudo na nutrição, a gente vai ter que individualizar em função do momento do atleta, né? Marcelo, e assim, na sua experiência, nessa vasta experiência com atletas, você percebe uma diferença importante quando você trabalha com suplementos ou quando não trabalha com suplementação? Muita, muita. É assim, da mesma forma que o suplemento, se ele vier, por exemplo, ser colocado no lugar do alimento, não vai funcionar. Mas o nome do suplemento é justamente suplemento. Você complementar algo é uma ferramenta assim que se você sabe usar é imbatível. Ela veio para ficar, né? E os profissionais no Brasil, eu vou falar uma coisa para você que talvez seja uma surpresa, mas eu fiquei chocado quando eu cheguei aqui a diferença do nível da nutrição do Brasil e dos Estados Unidos. Os profissionais do Brasil são os melhores do mundo. É impressionante a qualidade, né, o nível dos profissionais de nutrição no Brasil, da nutrologia, em relação aqui. Então, aqui, todo lugar tem a nutricionista do esporte aqui. Mentira, não tem. Então, assim, o Brasil ele está muito na frente, né, desse conhecimento. Aqui é muito marketing das coisas, né? Não vou dizer que se você entrar aqui num processo de uma universidade, a capacidade, a condição que você tem de estudar aqui, o desempenho de um suplemento é maior do que aí no Brasil. Mas aquele feeling do profissional de saber trabalhar no Brasil é muito melhor. Então, assim, o que acontece, o que eu quero te dizer, é que o suplemento é uma ferramenta, assim, que ele veio para o atleta para ficar e ponto, ele não vai embora. Por quê? Né? Porque ele realmente, quem conhece, quem botou a mão na massa, vê, é uma diferença. Eu tive atletas aqui do UFC que, quando começaram a suplementar comigo, passaram a fazer controle de doping intermitente. O UFC falou, não, você está tomando alguma coisa ilícita, não é possível. E não estava nada, pode controlar doping o quanto quiser. Entendeu? Eu te garanto assim, e não vai dar problema, entendeu? Por quê? Porque são substâncias lícitas. Uhum. São todas lícitas. Perfeito, olha, assino embaixo e acho que a gente pode finalizar mesmo com essas palavras, por enquanto, porque já já a gente volta para a Nutri Responde. Marcelo, hoje na Nutri Responde eu quero pegar inclusive o gancho da última coisa que você falou de como os profissionais do Brasil realmente são diferenciados na nutrição. E a gente tem muitos nutricionistas que nos assistem. E como você bem sabe, né, na nutrição esportiva, o que o nutricionista busca, o sonho do nutricionista é trabalhar com alto rendimento. Olimpíada, então, é sonho de consumo, né? Mas não necessariamente o que se reflete na realidade do consultório. Então, nessa sua experiência, que dica você deixaria para os nutricionistas que estão querendo trilhar esse caminho? Bom, é uma pergunta complexa. Assim, são mecanismos totalmente diferentes. Apesar do metabolismo ser, né, basicamente metabolismo de mamífero, né? Mas o que acontece é assim, as estratégias são completamente diferentes. Né? O atleta olímpico, ele vive para aquilo, ele respira aquilo.
É diferente que uma pessoa que trabalha o dia inteiro vai para academia no final E tem muita gente que confunde isso. Ah, eu quero a mesma dieta que você faz para aquele atleta. Eu quero, gente, o atleta é profissional, ele ganha para aquilo, ele respira aquilo, ele tem psicólogo com ele tem toda uma... A equipe multidisciplinar hoje de uma delegação olímpica, né? Ela é algo assim que é o foco do atleta, é só aquilo, ele vai fazer só aquilo para aquele objetivo que é a medalha. Né? Então, assim, a gente procura até pro atleta, né? Colocar algumas coisas em cima de suplementação que pode auxiliar até a parte comportamental do atleta. Né? Por quê? Porque isso, eu tenho contatos com muitos psicólogos, né, médicos do esporte, que às vezes me procuram para a gente debater alguns atletas, e muitas vezes a gente precisa ter Então, muitas vezes você pode adaptar isso para uma pessoa, para um paciente esportista, né, que não seja um atleta, né? Mas os mundos são muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que você trabalhar com uma equipe olímpica ou com um atleta de ponta, assim, é uma escola, né? Isso que eu falo pro nutricionista. Se tiver a condição de fazer isso, ele vai entender, né, que as fragilidades de um atleta, que é ser humano, né? As virtudes do atleta, né? Ele vai conhecer algo que, por exemplo, o fenótipo muda muito. Você pega determinados atletas com fenótipos, eles têm mais suscetibilidade à lesão do que outros. Então, isso, quando você começa a tratar o paciente comum no consultório, e você vai ter uma sabedoria ou um conhecimento que vai te levar um pouco mais longe. Você entendeu? Apenas você precisa saber fazer uma tradução isso para um ser humano do cotidiano, não um ser humano, né, que é um carro de Fórmula 1. É mais ou menos por aí. Perfeito. E pensando nessa escola, na verdade você já se formou da faculdade nesse assunto, né? Pensando nessa escola que você viveu, o que você acha que são alguns grandes aprendizados que você já tirou? Bom, primeiro, assim, básico, né? Você não pode fazer uma receita de bolo para todos os atletas iguais. Eu dei aqui uma base, né? Por isso que eu estou falando, é uma base boa de você trabalhar com esse quarteto, mas você tem atletas que você vê que ele faz a mesma quantidade de treino, a mesma quantidade de horas de descanso, mas ele tem um predomínio de processos catabólicos em relação a outros. Outros, assim, respondem. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 2 atletas profissionais do UFC, são irmãos. Mas é a água e o vinho. O metabolismo ele reage completamente oposto um do outro. Então, assim, isso você não vai aprender em em faculdade, em nada. Isso você vai aprender no dia a dia, conhecendo o atleta, trabalhando com o atleta. Né? Eu tive o privilégio de ter mais de 50 campeões mundiais no meu currículo, mais de 50. Então, assim, então isso foram atletas de várias modalidades, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que cada atleta desse que vem para você, né, ele é uma nova faculdade que você está fazendo. Né? Existe uma individualidade de cada um que você precisa. Eu, por exemplo, estou falando do Thiago Camilo, que virou um grande amigo, mas ele sabe disso. Eu demorei quase 1 ano para entender como é que funcionava aquele metabolismo. 1 ano. Aí você pega pacientes, muitas vezes entra no consultório num dia, te liga 2 dias depois, eu não estou tendo resultado. Gente, você precisa esperar, né? Para você conhecer como é que funciona um corpo, não é do dia para a noite, né? É algo, às vezes a gente não conhece nem o próprio, né? Vai saber o do outro, né? É bem complexo isso, ainda mais no alto rendimento. Mas assim, te traz é uma escola fantástica para você adquirir conhecimento, mas não tenha dúvida, a prática não tem melhor. Perfeito. Marcelo, muitíssimo obrigada. É um privilégio poder conversar com você deste assunto que é para poucos, né? Olha a experiência, essa trajetória tão impressionante que você tem. Então, meus imensos parabéns e, gente, aproveitem demais desse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado aqui do que a gente transmitiu. Curtam, compartilhem. A gente se vê.